Opa, e aí, tudo bem com você? Acho que a gente chegou em uma fase da vida onde tudo parece mais difícil do que nunca. Parece que antes era mais fácil trabalhar, comprar uma casa, um carro, construir uma família. E aí você olha pra si mesmo e pensa, eu nem sei como isso seria possível, nem sei por onde começar. É como se a gente tivesse nascido na temporada mais difícil, na fase mais desafiadora, como se os concorrentes estivessem mais fortes e, entre aspas, os chefões tivessem recebido algum tipo de vantagem. E olha, esse sentimento é mais comum do que você imagina, quase todo mundo da nossa geração sente isso. Mas se você parar pra pensar e perguntar para os seus pais como eles estavam exatamente na sua idade, provavelmente eles vão te dizer que também estavam um pouco perdidos, inseguros, sem saber direito o que estavam fazendo. E olhar para sua vida com uma perspectiva negativa nunca vai te levar a lugar nenhum. É claro que cada um tem uma realidade diferente. Alguns têm mais facilidades, outros menos, mas você precisa entender uma coisa, você não pode se curvar diante disso. Não existe uma máquina do tempo, não dá para voltar e nascer em outra geração e ficar desejando isso é uma das coisas mais injustas que você pode fazer com você mesmo. A verdade é bem simples. Isso não é difícil demais pra você, só é algo novo. Você nunca viveu isso antes e tá tudo bem. Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua oportunidade de conquistar aquilo que você sonha. A Bíblia já diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e você tem uma vida inteira pela frente e precisa parar de pensar que já é tarde demais, porque pensa numa coisa, essa é a única vida que você tem e você não pode voltar atrás. Então enxuga essas lágrimas dos seus olhos e incendeie o seu olhar. Comece a enxergar a vida que você sempre sonhou e se lance nessa nova realidade. Tome posse da narrativa da sua vida e comece a colocar em prática aquilo que você quer fazer. Qual é a diferença entre você e alguém que foi lá e já conseguiu? Nenhuma. Você é completamente capaz. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E não é só sobre capacidade, é sobre direção. E para isso, a gente precisa pedir para que Deus vá à nossa frente. Ele vai abrindo as portas, ele vai meio que limpando o caminho, capinando o lote e nos livrando de qualquer armadilha. E a gente precisa simplesmente caminhar atrás dele, sendo guiados. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Se Deus disser vire à esquerda, simplesmente vire. Se disser suba a rua, simplesmente suba, obedeça e siga a direção de Deus e você vai ver a sua vida sendo destravada em todas as áreas. Salmos capítulo 37, versículo 5, meu irmão, diz o seguinte: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Mas nunca, nunca na sua vida deixe de viver. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode realizar hoje. Nunca deixe de ser quem você sempre sonhou ser, por causa de uma limitação interna, de um pensamento negativo ou de uma barreira que você mesmo criou. Porque no final das contas, Josué capítulo 1, versículo 9 diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem, pois o Senhor seu Deus estará com vocês por onde vocês andarem. Então, siga em frente, porque Deus está com você. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, nós vivemos diversas circunstâncias, às vezes o mundo se põe em guerra, às vezes as coisas começam a subir de preço, às vezes olhamos para a nossa própria realidade e pensamos que não vamos conseguir conquistar as coisas que tanto sonhamos, mas o Senhor é um Deus de abundância, o Senhor colocou tantos sonhos no nosso coração e com toda certeza, com fé no Senhor e obediência à Tua palavra, o Senhor nos ajudará a conquistar as coisas aqui nessa terra, pois não existe nada difícil demais para o Senhor, nada é grande demais e impossível para que o Senhor realize. Então, diante dessas coisas, nós descansamos e entregamos o nosso coração. Guarda os nossos sonhos, Pai, e nos ajuda a realizar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Seu dia seja incrível assim como você é. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém muito especial. Deus te abençoe. Te espero amanhã pra gente orar junto.